Hoje eu vim até chique pra esse vídeo, com a golinha alta, o colarzinho no ar da riqueza, tudo pra introduzir essa equipe, esse escritório e os projetos que são chiquérrimos, assim, não tem o que falar. Desde a parte de interiores, os projetos arquitetônicos, os móveis que escolhem, os acabamentos, os mínimos detalhes possíveis, tudo que a Sala 2 faz dentro dos seus projetos é puro luxo, é realmente uma coisa assim de altíssimo padrão. E óbvio que ao olhar projetos como esses daqui, né, olhar e falar assim, meu Deus do céu, como isso aqui é bem detalhado, como isso aqui é bonito, sempre rola aquela dúvida, né? Será que é possível modelar esse tipo de projeto, nesse nível de detalhe inclusive, dentro do ArchiCAD? Oi, eu sou a Bela do BIM e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar que sim, tudo é possível de fazer dentro do ArchiCAD. Inclusive um projeto chiquérrimo como esse daqui da Sala 2 Arquitetos. E esse projetinho aqui já é um projetinho que eu tenho paixão pela parte de marcenaria, questão da tonalidade da madeira, todos esses níveis de detalhe, que inclusive eu já fiz um post lá no meu perfil do Instagram a respeito desse projeto aqui, dessa modelagem antes, mas eu sou tão apaixonada nesse projeto que eu decidi trazer ele aqui para ensinar a fazer esse quartinho, que é a coisa mais fofa da face da terra. Não, fala sério, olha isso. Olha essa caminha, olha esse armarinho, olha esse papel de parede que eu não consegui achar igual, inclusive, para colocar no projeto, mas tá tudo bem que a gente achou uma variação. Olha a cadeirinha do projeto, coisa mais linda, e óbvio que para esse tipo de coisa o ArchiCAD é extremamente perfeito. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu fiz essa modelagem aqui, que foi uma mini releitura do projeto, porque afinal de contas eu não tinha todas as texturas, todas as partes de papel de parede, todas as imagens possíveis. Porém, olha como que ficou gracinha, tanto a parte do berço, a parte do armário, a parte das cadeirinhas e das mesinhas, que é a coisa mais fofa do mundo. É muito fofo, meu Deus. E também a parte aí de todo o encaixezinho e a questão da decoração, que eu acho bem legal, que dá pra fazer tudo dentro do ArchiCAD. Então, como você pode ver, tudo 100% dentro do ArchiCAD, porque sim, tudo é possível de modelar dentro dele. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu fiz a modelagem desse berço aqui, bonitinho, do início ao fim, e também a modelagem da marcenaria, que foi feita utilizando exclusivamente parede e cortina, como no último vídeo que a gente fez lá do Estúdio Super Limão. Inclusive, se você não viu esse vídeo ainda, aconselho você ver porque tava muito bom. E se você já gostou da proposta desse vídeo, já curte ele e se inscreve no canal ativando a notificação sininho, porque tem vídeos como esse sendo produzidos, né, logo em breve serão lançados pra você. E também você ajuda a gente a espalhar a palavra do BIM e do ArchiCAD para todo mundo. Então, se inscreve já. E bora pra telinha do ArchiCAD. Primeiramente, o bercinho, que foi feito utilizando o elemento viga. Então, primeiro de tudo, eu peguei e coloquei uma viga padrão, né, uma viga genérica aqui, simples. Classifiquei ele corretamente, então colocando ele, por exemplo, como mobília e também colocando ele aí dentro do vegetal de marcenaria. E eu criei a viga mais ou menos do tamanho que eu quero. Então aqui em planta mesmo, peguei e criei, por exemplo, uma viga a 1,80 de comprimento total. Só que essa viga, ela vai se transformar no mobiliário, né? Então é exatamente por isso que ela tá, por exemplo, no nível 0 aqui bonitinho. Para que essa viga realmente fique com a aparência que eu queria, eu precisei utilizar aí duas funcionalidades da viga. Uma que é a parte de segmentação de perfil. Então, dentro da viga, lá dentro do Ctrl+T dela, a gente tem essa parte aqui de segmentação. Então, eu gostaria de ter uma parte num canto que tivesse meio que um desenho, outra parte em outro canto que tivesse outro desenho, e a parte no meio, né, que fosse ali compridinha, que tivesse um outro desenho. E o que eu fiz? Peguei e criei 3 perfis, tá vendo? 3 segmentos aqui, adicionando, mudando essa parte aqui de multissegmentado. A primeira parte, a segunda parte das minhas estruturas, elas são partes fixas, né, que tem, por exemplo, 5 centímetros de dimensão. Então, coloquei aqui uma medida fixa de 5 centímetros. E a primeira, também no outro canto, né, fiz a mesma coisa. Então, colocando aqui uma medida fixa de 5 centímetros. Uma vez com isso daqui feito, né, uma vez que ele criou, até marcou aqui pra mim, 5 centímetros, aí sim eu utilizei o perfil complexo para fazer esses desenhos. Então, entrando em opções,
atributos do elemento gestor de perfil, eu criei aqui duas estruturas. Então, a estrutura S1 e a estrutura S2, que é para segmentar, né, a primeira seção e a segunda seção. Na primeira seção, eu desenhei o que seria mais ou menos um encaixezinho, sabe? A tampa mesmo desse berço. Então, fiz a base, fiz aqui o triangulinho, tudo utilizando a ferramenta Trama, tá? Que é uma ferramenta de documentação, só que eu configurei essa ferramenta aqui para que ela tivesse a materialidade de um MDF. E eu fiz esse desenho conforme as medidas que eu tirei aí tirei do além, porque afinal de contas não tinha medida desse projeto. Então, eu estimei que essa cama por inteiro tivesse 1 metro de largura e mais ou menos 1,65 de altura, tá? Para bater mais ou menos com o desenho que eu imaginei pro armário. Uma vez que eu fiz essa seção número 1, dupliquei para essa seção número 2 e eu só retirei as partes que eu não queria, para ficar mais ou menos essa parte aqui, onde eu não tenho as estruturas de fechamento, eu só tenho a parte meio compridinha, né? As estruturas nas laterais, fazendo a fixação aí desse berço. Uma vez com essas duas seções aqui desenhadas, utilizando então uma trama de MDF, tudo bonitinha, que eu fiz dentro da viga, eu peguei essa primeira seção e coloquei ela para ser uma seção de tipo de perfil complexo, né, para ela aceitar o desenho que eu tinha feito antes dentro do gestor de perfil, e selecionei a minha seção 1. E olha aqui a casinha que bonitinha. Fiz a mesma coisa para do outro lado, né, que tava ali já precisando ser fechadinho. Então eu selecionei e coloquei aqui estrutura S1. E a parte do meio eu fiz a mesma coisa, só que com a única diferença que eu selecionei a estrutura S2. E tá aqui, ó, bonitinha, tá vendo? Uma vez tudo aplicado, abrindo no 3D, já dá pra ver aí que ele já deu um belo de um corpinho, né, fazendo, por exemplo, essa diferença aqui de seção do jeito que eu queria que ele ficasse. Perfeito! Agora com isso, eu precisei fazer a parte da grade. Daquela gradezinha que a gente vê em berço, que a gente vê em cama infantil, que é pra criança, por exemplo, não rolar e cair da cama no meio da noite. E dava pra fazer esse tipo de grade utilizando uma parede cortina? Dava. Dá pra fazer utilizando uma viga com elemento segmentado? Dava. Dava pra fazer com perfil complexo? Dava. Dava pra fazer de várias formas diferentes, mas eu preferi fazer com o guarda-corpo, porque ele tem um elemento dentro dele, que é o balaústre, que permite a gente meio que controlar a quantidade de divisões que a gente quer internas. Pra mim, por exemplo, na minha cabeça faria sentido porque eu sei mais ou menos quantas divisões, quantas barrinhas, gradinhas que tem dentro do projeto, porque eu contei lá na imagem, e também se eu quisesse, por exemplo, diminuir ou aumentar, seria muito mais fácil de fazer. Utilizei o elemento de guarda-corpo, só que óbvio, classifiquei ele como um elemento de mobiliário, né, ou mobília, pode ser, tanto faz, e coloquei ele no meu vegetal de marcenaria, igual a estrutura que tinha feito anteriormente. Com isso aqui já feito, eu entrei no Ctrl T deste elemento e fui configurando aí parte por parte, porque isso daí às vezes demora um pouquinho, porque o guarda-corpo ele é um elemento complexo, né, tão complexo quanto a parede cortina em termos de definições, e às vezes dá um chute, mas tá tudo bem. Vamos lá, fazendo aos poucos. Primeiro de tudo, aqui no segmento eu defini quais eram os elementos que eu queria ver. Bom, eu sabia que dentro da minha gradinha não tinha nenhum corrimão ou nada parecido com corrimão, então resolvi retirar o corrimão. Também não tinha os postes internos, porque vou utilizar a balaústre, então não precisa dos postes internos. Também não tinha essa barra inferior, né? Então não tinha por que ter ela, peguei e retirei do mesmo jeito. Uma vez que eu tenho aqui os elementos certinhos, eu posso voltar lá na parte segmento e controlar a altura. Pois bem, coloquei uma altura de 25 centímetros para o meu guarda-corpo por inteiro, tá? Isso já me permitiu ter uma visualização ali até mais agradável do que estava tendo até então. E aí, uma vez com isso daqui feito, é só a gente ir, né, item a item que a gente tem, que acabaram ficando, e configurar eles. Aqui para a parte da barra, eu gostaria de ter um perfil quadradinho, porque dentro do berço, vocês podem ver que toda a estrutura é quadradinha. Então, coloquei aqui um perfil quadrado, mantive uma dimensão de 5x5, porque eu acho que é uma dimensão boa para isso. Mudei aqui o material dela para MDF e também tirei a fixação, né? Porque eu não quero ter nada de fixação aqui aparecendo. E depois só dei uma checada para ver se tinha alguma coisa que eu precisava configurar. Óbvio que depois, né, na hora de sobrepor a superfície, de colocar uma superfície já criada, é óbvio que eu vou voltar aqui dentro do guarda-corpo para vir nessa definição de sobrepor a superfície da barra, para eu colocar a superfície de madeira que eu mesma criei dentro dos elementos. Depois,
Aqui eu fui nesse balaustre, que é realmente esses itenzinhos verticais que se repetem, que são super práticos pra gente fazer esse tipo de repetição mais simples. E mudei um pouco aí a parte de estrutura dele. Ainda não defini o padrão, porque eu não sei exatamente como que vai ficar, então vamos configurar a estrutura primeiro. Coloquei uma estrutura, a princípio, de 5 por 4. Por quê? Porque eu queria que ele ficasse paralelo, né, na verdade, só que eu queria que ele ficasse levemente pra dentro, sabe? Quando fica um pouquinho pra dentro, queria que ele desse aí esse charme. E coloquei o material de construção aqui de MDF. Beleza. Com isso aqui já feito, né, aí só falta a gente configurar o último item que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, vamos posicionar esse guarda-corpo aqui. Qual que é o último item? Os postes, isso mesmo, os que ficam sempre nas pontas, sempre nos vértices do guarda-corpo. Antes disso, vou pegar e mudar um pouquinho o eixo desse guarda-corpo para que ele fique, por exemplo, para um lado só. Então, vou colocar aqui 2,5 para que ele fique acertadinho. E também vou mudar aqui a divisão dos balaústres. Então, aqui ele tá uma divisão a cada 10 centímetros. Vou considerar uma divisão a cada 20. Beleza, já ficou bem melhor, né? Tá super bonitinho. Mas aí a gente ainda tem esses elementos de poste e a extensão que acaba tendo do guarda-corpo. Então, dentro do poste que a gente tem, eu vou mudar ele para ele ser nenhum. Vou tirar, vou falar assim, ó, não quero poste. Quando der um ok, já vai desaparecer os postes de ambas as laterais. Depois, eu vou vir nessa parte aqui de conexões ou terminações, né? Tem as duas, tem tanto a conexão quanto a terminação. Por quê? A minha barra superior, ela tá indo pra fora, tá vendo que ela tá indo pra fora? Não é uma coisa que eu quero que tenha, não. Então, dentro aqui das terminações, eu vou vir nessa parte e vou retirar, zerar, colocar 0, total. E olha o que ele vai fazer, vai acertar aqui, bonitinho. Beleza, com isso aqui feito, é fácil a gente fazer do outro lado. Então, vou vir aqui, vou colocar nessa lateral, né, óbvio. E vou colocar aqui, só que tomando cuidado para que eu tenha mais ou menos uns 40 centímetros, tá? Para ele fazer a primeira partezinha. E depois, do outro lado também, para que ele tenha no máximo 80 centímetros, para que eu tenha um espaço de entrada da cama, né? Porque a gente precisa ter. E o que vai acontecer? Vocês estão vendo que esses dois aqui, eles não têm a finalização? Por quê? Porque a gente tirou a finalização desses para ficar certinho na madeira, e aqui eu não tenho. Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer. Eu posso fazer, por exemplo, um pilarzinho só para fazer esse fechamento. Ou eu posso fazer aí um extrazinho aqui dentro com os postes. Como isso aqui funciona? Dentro do Ctrl T, eu vou vir aqui e eu vou configurar um poste. Agora, dessa vez, vou colocar aqui um poste bonitinho, embutido. Só que esse poste, eu vou configurar ele assim como essas outras estruturas que eu fiz. Então, vou colocar ele quadradinho. Vou colocar ele com 4 por 5. E vou colocar dentro do material de MDF. Tá bom? Uma vez que eu tenho o poste, o que vai acontecer? Ele vai ficar desse jeito e eu vou ter que ter aí meio que uma extensão. Tá vendo essa extensão aqui de um lado e de outro? Pois bem, então a gente vai lá voltar para essas terminações. E eu vou pedir para ele colocar 2,5 cm, que é metade mais ou menos do poste, tá vendo? Beleza, Bela, mas aí ficou umas coisas meio estranhas, porque ele ficou meio que pra dentro aqui da estrutura e tudo mais. Mas isso aqui não tem problema, por quê? A gente vai entrar dentro do editar flutuante desse item, que é um editar super prático, né? Que você simplesmente seleciona o item, vê a paleta aqui do editar, clica e aí você pode, por exemplo, apagar. Ah, eu quero apagar isso aqui. Ah, eu quero que esse item ele seja menorzinho, então a gente consegue controlar a altura que ele vai ter. Ah, essa parte aqui da conexão eu vou apagar. E olha como ele já ficou certinho, tá vendo? Óbvio que tem que mudar de lado. Tá aqui. E a mesma coisa nesse item. Dentro do editar, vou apagar esse poste, vou apagar essa conexão, né? Não quero ter ela. Esse poste aqui eu vou deixar um pouquinho mais baixo, para ele ficar bonitinho. E vou lá. Já temos pronto aqui toda a parte da estrutura aí da casinha. Tudo classificado bonitinho. E é óbvio que depois disso daqui feito, né, já modelado, é legal você voltar dentro das partes e atribuir superfícies para que ele realmente fique bonito. Porque até então,
tá com a superfície do material de construção de MDF, que vamos combinar que não é a lá mais bonita. Mas uma vez que você cria uma superfície legal e aplica, cara, dá outra cara totalmente diferente pro projeto. Inclusive, se você chegou aqui até essa parte do vídeo, me conta qual superfície que você sempre cria em todos os projetos, né? Vamos trocar aí referência, vai que vocês criam uma superfície que eu também crio, aí a gente troca aí umas ideias, e também vai que vocês criam uma superfície que eu nunca pensei em criar, aí eu tento criar e dá bom, né? Vamos trocar essas ideias aí dentro dos comentários. Beleza, Bela, então o berço a gente faz com viga, com elemento segmentado, com a parte de perfil complexo, que é um pouco mais avançada, né? Mas tudo bem, porque a gente tá aprendendo aqui, e também com o elemento guarda-corpo. Legal! Como que faz o armário? Como que faz aquela marcenaria lindíssima, né, em formato de casinha? E, gente, isso aqui é um charme só, porque a gente faz ela utilizando apenas a parede cortina. E pra fazer essa parede cortina, eu parti de uma parede padrão, tá? Simples, a mais padrãozona de todas. Classifiquei ela bonitinha, como mobília, né? Sempre lembrando de fazer esse tipo de classificação. Coloquei dentro do vegetal corretinho. E eu já fiz mais ou menos um tamanho dela, né? Então, por exemplo, eu quero que ela tenha 3 metros. Então, eu vou vir aqui, vou vir em 3, Enter. Ele já vai criar aqui bonitinho. Qual que é a minha sacada para a parede cortina que eu sempre gosto de falar para vocês? É de vocês utilizarem o poder do corte. Então, pegar aqui dentro do ponto de vista e criar um corte de frente com a parede cortina. Ai, Bela, que coisa desnecessária. Só é desnecessário porque você não cria. A partir do momento que você começar a criar e construir dentro do corte, você não vai mais querer largar, tá? Só pra te avisar. Então aqui dentro do corte a gente já consegue abrir ele. Você vai ver a parede cortina aqui, né? Digamos que não tem absolutamente nada demais. Só qual que é a grande sacada? A gente vai transformar essa parede cortina na marcenaria que a gente quer. E eu já pensei aqui que essa parede cortina, dentro do esquema dela, né? Dentro de todas as definições de como ela vai estar. Primeiro, ela vai ter uma divisão única de coluna, que vai se repetir em números fixos, né? Em números de divisões fixas de 6 divisões. Além disso, as linhas, eu vou ter, por exemplo, uma linha que vai se repetir, tá? Por exemplo, de 1 metro, que vai se repetir aí 3 vezes. Então, eu vou ter 3 módulos de repetição. Além disso, essa estrutura, da minha estrutura mesmo, da parede cortina, eu vou considerar que é praticamente a mesma, porque eu não sei como que é o projeto interno dessa marcenaria. Então, eu vou colocar tanto essa como a outra como montante, tá? Então, tá aqui um módulo super simples, só vindo aqui com a parte de número de divisões, que inclusive eu já expliquei lá dentro do vídeo da fachada do estúdio Super Limão, que é um vídeo super legal, se você quiser assistir, super recomendo. Acho que eu já recomendei inclusive no começo do vídeo, mas recomendo de novo. E aí, dentro aqui da parte da estrutura, dentro do montante, eu vou falar então qual que é o tamanho que eu quero, por exemplo, dessa chapa, né? Então, de frente, que é a espessura dessa chapa. Quanto que eu quero? Eu quero 3 centímetros, 2 centímetros. É uma boa espessura de chapa. Quanto que eu quero de profundidade dessa chapa? Eu quero que ele seja 50 centímetros. Quanto que eu quero de distância ali com o eixo do meu painel? Vou considerar 1 centímetro a menos, tá? Metade ali do eixo para ficar certinho. Eu quero que tenha reentrância, eu quero que a minha estrutura, né, o meu painel entre na estrutura da minha parede cortina? Não, porque afinal de contas é uma marcenaria, né? Qual que é o material que eu vou ter? MDF. Tá? Já coloquei aqui o material. Ok, além disso, eu vou ter uma outra estrutura que já está presente em todas as estruturas que eu tenho de parede cortina, que é a moldura. Então eu vou colocar ela exatamente igual a de montante. Eu vou, tipo assim, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Quanto que eu quero de espessura da minha chapa? 2. Quanto que eu quero de profundidade? 50. Quanto que eu quero de eixo? 49. Eu quero reentrância? Não. Então eu vou dar 0. E qual que é o material de construção? MDF. Prontinho. Aqui, ó. Quando eu der um ok, olha o que vai acontecer. Ele já vai dividir nas divisões que a gente já comentou. E também ele já vai me colocar todas as estruturas por igual. Beleza. O que tá faltando aqui? Colocar o painel bonitinho, né? Então aqui dentro da minha parede cortina, vou vir aqui com o painel e vou pedir para o painel também ser de MDF, porque afinal de contas, nada mais feio do que uma marcenaria mal bonita e aí deixar o fundo do painel de plástico, né? Beleza, com isso eu já vou ter aqui essa marcenaria, tudo certinha, bonitinha. Vou só pegar e inverter ela, então tecla P de pato pra inverter e ver lá do outro lado. E aqui já ajustei levemente meu corte pra eu conseguir ver a textura, né? Pra mim fica um pouco mais fácil de identificar tudo que a gente tem. E isso daqui eu já vou fazer o meu desenho da casinha, tá? Que vai ser mais ou menos a base da minha marcenaria.
Para fazer esse desenho de uma forma simples, vou utilizar uma ferramenta de documentação, que é a ferramenta Linha, que é uma ferramenta super simples de fazer. Então, eu vou pegar mais ou menos a minha casinha aqui com a ferramenta Linha e vou fazer mais ou menos isso, né? Vou pegar 45 graus para deixar mais certinho. Só que o meu desenho, ele vai mais ou menos assim, ó. Ele vem numa distância meio fixa, né? Por exemplo, de 1,70 pelo menos, para dar certo com a liga lá, né? Da casinha. Então, pelo menos 1,70 de altura. E aí, ela vem aqui, ó. Ela não ultrapassa, né? Ela vem mais ou menos aqui, a estrutura. Aí, ela faz todo esse vão aqui, fazendo bonitinho a entrada para a cama. E se a gente for pegar, por exemplo, a cama aqui, mais ou menos, colocar bem na metadezinha. Olha como vai estar no corte. Vai estar assim. Aí eu já vejo que já errei o ângulo, ó. Ainda bem que eu coloquei a caminha aqui. Vamos mudar esse ângulo, então, para 150. Acho que tá bom, 150, né? Ó, tá bem bom. E vou mudar esse ângulo aqui também para 150. Aqui, ó. Ai, que gracinha. Pronto. Beleza. Isso aqui é a estrutura, né? Meio que a marcação. E aqui eu vou ter uma área livre, uma área que vai ser mais ou menos vazada, né? Daqui até aqui. Então, toda essa parte aqui vai ser o encaixe para minha cama. Ok, o que a gente faz? De novo, editar flutuante. Ai, editar flutuante maravilhoso. A gente vai selecionar a parede de cortina e vir aqui no editar. Por quê? Com isso, a gente consegue habilitar o Alt, que é a ferramenta de conta-gotas. E com o ambiente aqui aberto, tá? Esse olhinho tem que estar abertinho. A gente vai desenhar essa estrutura. Vindo aqui, ó. E desenhando. Simples assim, ó. Eu vim aqui, desenhei. E vim aqui, desenhei. Beleza, Bela. Isso desenhou total? Sai aqui. Sim, desenhou total. A única coisa que agora que a gente tem que fazer é apagar tudo que tá embaixo desse desenho que a gente fez. Então aqui, a gente vai de novo no editar. Eu vou selecionar essas estruturas, pressionando o Shift para selecionar mais de uma e deletar. A estrutura aqui de baixo também, deletar. E essa daqui, né, vou deixar porque é o painel de fundo. Quando eu for ver isso aqui no 3D, ó, já tá tudo bonitinho, né? Tudo feitinho, certinho do jeito que tem que ser. Beleza, Bela. E a porta? Mesma coisa. Alt para copiar essa parede de cortina. Vou vir aqui e vou construir ela, né? No mesmo tamanho, tudo certinho. Vai ser exatamente meio que uma cópia da outra parede de cortina que a gente fez. Vai colocar no mesmo tamanho. Só que essa parede de cortina, ao invés da estrutura, a gente vai ter um espaçamentozinho entre as portas. Então, dentro do Ctrl T dela, toda essa parte aqui de estrutura, ela não vai existir, né? Ela vai ser uma estrutura apagada. Então, dentro da estrutura de montante que a gente configurou, ela vai se tornar invisível. E eu vou colocar com espaço mínimo, tipo de 5 milímetros, tipo assim, meio centímetro mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa com a moldura. Então, eu vim aqui em invisível e colocar um espaçamento de 5 milímetros. Quando der ok, o que vai acontecer? Olha aqui que gracinha. Ficou o espaçamento da porta. Se você quiser aproximar, é só a gente vir aqui nessa parte de sistema de parede de cortina e colocar, por exemplo, aqui 1 centímetro. E ela vai vir, ó, colar. Quando eu for ver aqui dentro do 3D, ela vai estar aqui, tá? E ela vai estar com essa divisão porque a gente não configurou o esquema. Então, lá dentro do esquema, ao invés de eu ter 3 divisões verticais, eu vou só ter uma divisão vertical, né? Vai ficar aqui, ó. Ó. Ai, que graça! Ai, que fácil! Com isso, a gente consegue fazer todo o resto igual. Então, dentro aqui da edição, eu vou selecionar o Alt para copiar essa estrutura aqui de montante que fez. E eu vou fazer o mesmo caminho. Olha que graça. Vou fazer exatamente o mesmo caminho que eu fiz a última vez. A única diferença para fazer a porta, sabe? A porta que é personalizada, né? Que fica de um lado e de outro. Eu vou utilizar também um tipo de estrutura que é a divisão. Que vai vir daqui, né? Daqui até aqui. Tá bom, Bela? Por quê? Para eu poder dividir aqui, ó. Tá vendo que eu posso dividir? A estrutura, todo tipo de estrutura divide os painéis. Então, eu posso ter o painel dividido aqui, que eu vou apagar, porque não vai ter porta aqui. E eu vou ter ali os painéis que eu vou pintar. Então, eu vou selecionar eles. E dentro do Ctrl T desses painéis,
eu vou colocar eles, por exemplo, com uma pintura branca. Olha aqui que graça, já tá feitinho. E aí, você já tem a porta e também a parte da estrutura feita só com parede e cortina em poucos minutos, né? Em poucos minutos de definição. Então, até para você saber, quando a gente utiliza parede e cortina, a gente tem que entender que a estrutura, ela é o elemento que divide todo tipo de painel. Então, você pode pegar uma divisão para fazer uma divisão a seco, né? Que a gente quase não vê. Ou você pode pegar uma estrutura mesmo, que é uma estrutura de ar ou uma estrutura montante, travessa, chapa de madeira, todo tipo. E é óbvio que as definições que a gente coloca nessa estrutura vai impactar como que a gente vê essa divisão dentro da parede cortina que a gente fez. E depois disso, é só aplicar bem as suas superfícies, montar bem ali o seu quartozinho, colocar os itens de decoração, de almofada, de colchão, de objetos que você definiu, de tapete, de quadro, de superfícies diferentes. Cara, deixa o negócio bonito, né? Coloca a superfície pra deixar aí bem caprichado. E se você gostou desse vídeo, aprendeu assim pra caramba, eu vou pedir pra você compartilhar com outras pessoas pra que elas também possam aprender ArchiCAD. Vai que a pessoa tá querendo aprender ArchiCAD, tá querendo saber se esse tipo de projeto é possível de fazer no ArchiCAD e você aí miguelando compartilhar? Não, né? Não pode. Então pega, já manda esse vídeo pra todo mundo, para que todas as pessoas possam aproveitar tanto o ArchiCAD quanto eu sei que você tá aproveitando por aí. E já me manda também nos comentários qual que é o próximo projeto que você quer ver por aqui dentro desse esquema de É Possível Modelar, viu? Porque vai que eu seleciono um e vocês gostam, vai que vocês me mandam uma sugestão e eu gosto, e a gente faz um bem bolado aí, bem legal, pra você curtir os vídeos por aqui. Um bem beijo e eu vejo você no próximo vídeo.